Boa tarde. O que você tem observado o atual momento do ataque do Flamengo? Foram 3 gols apenas que a gente fez aqui, uma contagem rápida nesse Campeonato Brasileiro. 2 do Viseu, 1 do Paulo Guerreiro. Você ainda não marcou com a camisa do Flamengo. O último gol já tem até um tempo, foi em fevereiro, ainda com a camisa do Grêmio no Gauchão. Como é que você está analisando esse atual momento do ataque e o seu também particularmente? Eu tô louco para marcar, né? Primeiro com a camisa do Flamengo e estou trabalhando para isso. Acho que independente das dificuldades, nós temos trabalhado bastante, nós atacantes. Mas algo que nós temos que falar é que nós temos vencido, né? Esquecendo o último jogo, nós temos vencido algumas partidas. E quando o time vence, independente de quem faz o gol, o mais importante é a vitória. Então eu acho que independente do que está acontecendo do momento, nós temos que continuar trabalhando, porque os gols irão sair de forma natural. No último jogo contra o Corinthians, o Flamengo dominou o primeiro tempo inteiro. Muita gente apostava até na vitória da equipe atuando lá em São Paulo. Depois do gol, o time meio que sofreu aquele apagão. Como é que foi a conversa ao longo desses últimos dias para que isso talvez não se repita e o time, por mais que saia atrás no placar, consiga ter aquela mesma postura para tentar um empate ou uma virada? Olha, existiu vários fatores, né, nessa derrota aí para o Corinthians, e uma das principais foi a perca do nosso líder. Perdemos, o treinador foi expulso num momento importante e não fez nada demais, na minha opinião. O árbitro interpretou de outra forma e eu acho que isso acabou atrapalhando bastante. Agora, ainda falando sobre esse assunto da queda de rendimento do time no segundo tempo, depois de uma grande primeira etapa diante do Corinthians, Fernandinho, independentemente da situação em que o Zé Ricardo foi injustamente expulso, concordo com você, no final da primeira etapa, o que pode ser feito para mudar essa situação? Porque foi nítido que os jogadores sentiram muito o gol do Corinthians. O que foi conversado é nesse sentido, independentemente do Zé Ricardo, né? Para que o time não se abale quando toma um gol numa situação de estresse como essa. Como eu falei, né? Existiu vários fatores. O principal eu já citei para vocês. E o professor, nosso comandante, tem conversado bastante conosco em relação a isso, com a experiência que nós temos. Algo como o que aconteceu não pode acontecer, temos que trabalhar em cima disso. Foi um jogo apenas, está no início, no meio para o final do primeiro turno, temos o segundo, e erros como esse não podemos cometer, sabemos disso, mas iremos continuar trabalhando para que em outras partidas a gente consiga manter a calma e a tranquilidade, mesmo estando bem na partida, estando até melhor que o adversário. Ao tomar o gol, não perca a cabeça e ter uma expulsão do nosso comandante injustamente também, que nós devemos nos manter controlado. Fernandinho, o fato de você estar aqui com a gente, então, já significa dizer que você enfrenta o Atlético Mineiro? Eu ainda não sei, o time ainda não está definido, mas estou trabalhando, quero jogar, quero ter a oportunidade, quero aproveitar. E estou nessa ansiedade aí para, na hora da preparação e da escalação do time, eu posso estar presente. Fernandinho, a gente sabe que você andou treinando entre os titulares. É um bom sinal? Está confiante? Vocês sabem como? Eu não estou sabendo. Como é que vocês sabem aí? Estão chegando bem? Não, o time ainda não está definido. Ele testou algumas situações, mas deve definir entre amanhã e sábado. O importante é todos os jogadores se manter concentrados. Nós sabemos da importância desse jogo e o quanto é bom para nós vencer, principalmente vindo de uma derrota. Fernandinho, bom, você conhece, né, o outro lado, embora, né, várias mudanças já aconteceram, né, do Atlético Mineiro desde que você saiu. E é um confronto ali direto de quem briga, né, na parte de cima da tabela. Há uma pressão muito grande, né, e você recém chegou, mas já conhece a pressão do torcedor do Flamengo. Eu queria que você falasse sobre o que tu pode comentar do outro lado, né, do Atlético Mineiro, e sobre a pressão do torcedor, e com certeza chegou até você, de alguma forma, redes sociais, enfim, essa derrota que foi bastante doída, dolorida, e a gente está na quinta-feira e a gente está falando ainda dessa derrota porque
ela aconteceu e machucou bastante, com certeza machucou vocês. Não, exatamente. Eu acho que a derrota ela machuca. E sendo da forma que foi, machuca ainda mais. O time fazendo um excelente primeiro tempo, melhor na partida, e você acaba tomando o gol, acaba acontecendo alguns fatores que na maioria das vezes determinam o resultado, e você fica bastante chateado. Em relação ao Atlético Mineiro, é uma equipe que todos nós sabemos do potencial, é uma equipe grande que joga para frente, não tem medo de errar, é uma equipe que vai para cima, tanto é que eles vêm de algumas vitórias seguidas aí, subiram bem na tabela, iniciaram não tão bem, agora chegaram no topo lá de cima e estão nessa briga aí. E eu creio que vai ser um jogão. A gente tem que observar aquilo que é de bom do Atlético e os fatores que nós podemos usar a nosso favor para que possamos vencer as partidas. Fernandinho, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Você lá no Atlético é muito querido lá. Como é que você acha que vai ser esse reencontro, né? Até porque você deixou o pessoal lá com saudade, né? Todo mundo gosta de você. Eu tenho lá, é um clube assim bem especial, né? Fui muito bem recebido lá, tenho muitos amigos lá, vivi momentos bons naquele clube, mas agora defendo a camisa do Mengão e nós necessitamos muito dessa vitória. Independente da forma, quero muito, é sempre bom ser bem recebido nos lugares onde passamos, e quando voltamos queremos sim ser bem recebido, mas independente disso, o objetivo é fazer um grande jogo e vencer a partida. E a gente falando aí, né, que nós vimos você treinando entre os titulares, aí a minha pergunta eu quero saber, ele testou várias opções, ele testou você na vaga do Guerreiro e testou você também na vaga do Ederson? Não, ele fez, na realidade nós treinamos um posicionamento, né, mais um posicionamento, ele posicionou alguns jogadores pelos lados do campo, mas eu não treinei nenhuma vez ali na posição do Guerreiro, não. Oi, Fernandinho, beleza? Pois é, até seguindo nessa linha do que ela falou, o Guerreiro não pode jogar porque está suspenso. Você prefere o time com um jogador referência na frente? No caso, se não tem o Guerreiro, joga com o Viseu? Você prefere atacantes mais leves como você? De repente o Everton chegando também. Como é que você prefere o time? Com um jogador centralizado centroavante ou não? Olha, independente de quem joga, o objetivo é cumprir a função e fazer aquilo que o nosso treinador pede. A nossa equipe joga com centroavante, né? E time que tem um centroavante como o Guerreiro, que na minha opinião dispensa comentários, né, cara? É um cara que é um jogador que eu admiro muito, antes mesmo de chegar, antes mesmo de trabalhar com ele, já admirava muito. Um cara que tem um talento diferente, é um centroavante diferenciado. E todo time que tem um centroavante igual a ele, na minha opinião, não pode jogar com outro jogador, outra opção, tendo o Guerreiro nessa função, né? E tem o Viseu também, que é outro jogador que faz bem a função, e às vezes o Marcelo Cirino também cumpre bem aquela função ali. É um jogador que joga pelos lados, mas tem essa característica e consegue jogar às vezes quando necessita. Você acha que o Cirino pode ser uma opção para jogar na frente? Olha, o Cirino é jogador de lado, né? Joga pelos lados, mas quando o Guerreiro esteve fora, ele foi usado algumas vezes ali durante a partida e consegue fazer isso muito bem. É mais algo que o Guerreiro tem, né? Mais uma opção que o Cirino faz. Fernandinho, você chegou com o Muricy ainda, né? Eu acho que você sempre foi um jogador de jogar pelo lado do campo, né? Mas ultimamente os jogadores de lado estão marcando muito mais, né? Pelo menos é uma visão que eu tenho. Talvez você possa até dar um depoimento. Isso cansa muito mais, assim, na hora de partir para cima, de driblar. Você já acompanha o lateral muitas vezes. Você sempre jogou assim ou no início da carreira era mais solto? Mudou com a evolução tática, talvez, de alguns times? Não, a evolução mudou bastante. Antes eu fiz bastante, acho que bem desde o início que eu faço essa função, desde o início da minha carreira, mas no início tinha um pouco mais de liberdade. Hoje, devido à evolução, e o posicionamento mudou bastante, a gente ajuda bastante. Na maioria das vezes o time joga com 2 linhas de 4, com os extrema voltando para ajudar. Eu acredito que nesse esquema, os extremas, eles são fundamentais. Se eles não cumprem a função, o time acaba ficando muito vulnerável.
É claro que às vezes é desgastante fazer, mas é uma função que nós que jogamos pelo lado, estamos acostumados a fazer. Temos que defender e com a bola temos que atacar. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou da principal fator para essa derrota, você achou que foi a saída do Zé Ricardo ali da lateral ali quando foi expulso, né? Eu ia te perguntar como é que o quão importante, como é que você pode exemplificar com orientação ali, a tranquilidade de ver um cara que estava comandando, porque o Jaime estava antes dele, né? Foi mais ou menos um cara que também já é antigo, tem 2 títulos aqui no Flamengo e tudo. Queria que você comentasse da importância do Zé Ricardo, o que você está conhecendo aqui dele, que é um cara que estava na base, está tendo a primeira experiência, super elogiado e tal, tudo. Mas o quão importante ele é, que você pudesse exemplificar isso até no dia a dia de treinamento, e falar um pouquinho do Jaime também, que é o cara que vai ficar no banco de reservas agora contra o Atlético Mineiro no fim. O Zé, se eu não me engano, eu falei na minha primeira entrevista aqui, na chegada do Zé, na minha primeira entrevista depois que o Zé assumiu, né? Do quanto ele é inteligente, é um cara que tem muito recurso, que estuda bastante. Eu acho ele bem parecido, assim, algumas características com o Roger, do Grêmio, que eu trabalhei recentemente. Vários trabalhos parecidos. São 2 caras que estudam bastante, que, na minha opinião, é a nova geração que irá tomar conta do Brasil em termos de treinadores, né? Creio que vai se manter nesse padrão. O Zé Ricardo é inteligentíssimo e eu tenho aprendido bastante assim com ele, não só eu, mas meus companheiros também. Em relação ao Jaime, o Jaime é uma figura importantíssima aqui no Flamengo, muito querido mesmo. Fui muito bem recebido pelo Jaime. Gosto muito dele, assim como todo flamenguista. Fernandinho, o próximo jogo é o último da série daqueles 3 de Brasília que o Flamengo já tinha fechado antes, e apesar de o rendimento financeiro ser legal, o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, foi um exemplo de que a torcida rival, mesmo o mando sendo do Flamengo, conseguiu abafar um pouco, e a gente sabe o quanto a torcida é importante para o Flamengo. E aí, nesse momento dos 3 primeiros jogos, a diretoria já tem uma noção do que significa Brasília. Queria que você desse o seu depoimento um pouco como jogador, de tantas casas que o Flamengo vem jogando, já jogou. Qual a sua avaliação sobre Brasília? Você acha que tem alguma outra casa que vocês jogaram que você acha que é a ideal? O que você consegue ver tantas viagens? Olha, a parte que é cansativa, que acaba atrapalhando, são as viagens, realmente, o fator de não poder jogar em casa, não jogar no Rio de Janeiro, mas não temos escolha. Acho que a diretoria sempre procura fazer o melhor para a equipe, para o grupo, em relação às viagens, aos estádios, e o Flamengo tem essa grande vantagem, independente do lugar que jogue, tem a sua torcida e temos a nossa força. Então, mas isso não aconteceu tanto em Brasília. Dos estádios que você jogou, algum desses você acha que é o melhor, assim, que você, como jogador, acha que foi melhor, não digo melhor recebido, mas que para o time, num contexto, tomando viagem, recepção, foi o ideal? Olha, eu fui bem recebido, desde quando eu cheguei nos estádios que eu joguei aqui, eu fui bem recebido em todos, e eu vi o apoio do torcedor em todos os estádios. Então, eu acho que, independente da escolha da diretoria, como eu tenho certeza e convicção de que eles estão fazendo o melhor, nós iremos dar o nosso melhor para que possamos vencer as partidas. Fernandinho, o Flamengo na 7ª posição agora do Campeonato Brasileiro, ainda carece um pouquinho de regularidade, né? A gente vê às vezes o time conquista uma boa vitória, mas depois sofre uma goleada. O que você acha que está faltando? Né? Teve a única, né? Sofreu uma goleada agora pro Corinthians. E o jogo não diz o que foi o resultado. Sim. Gostaria de saber de você o que está faltando para o Flamengo conseguir ser mais regular no campeonato, emendar uma sequência de vitórias. Como eu falei, cara, existem muitos fatores, né? Na realidade, eu quis dizer que o placar não diz o que foi, não diz o que foi o jogo. E no futebol esse tipo de coisa acaba acontecendo, infelizmente. Se a gente consegue vencer, seria a segunda vitória em cima de outra equipe grande que briga, com certeza vai brigar entre os primeiros. E agora nós temos mais um jogo importante contra o Atlético, outra equipe que irá brigar na parte de cima da tabela, e esse é um dos nossos objetivos, para ser campeão, para a gente brigar pelo G4.
nós temos que vencer os confrontos diretos. Fernandinho, esse ano não tem Maracanã, pelo menos até outubro, né? E no ano passado o Flamengo, mesmo como mandante, conseguiu levar algumas partidas para fora do Rio de Janeiro. E esse ano, independente desse último jogo contra o Corinthians, o time até jogou bem, primeiro tempo até sofreu o gol. O Flamengo vem jogando bem fora de casa. Você acha que o time, sem o Maracanã, conseguiu aprender a jogar longe do Rio de Janeiro? Olha, nós tivemos que aprender, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito disputado, são muitas equipes que brigam na parte de cima da tabela. E como você não tem o estádio, como nós não temos o estádio, nós temos que trabalhar em cima disso, jogar bem fora de casa, bem postado, conhecer bem a equipe. Isso o nosso comandante faz muito bem. Como eu falei, é um cara que estuda bastante e estuda também os adversários. Eu acho que isso nos facilita para que a equipe entre sabendo aquilo que vai fazer. Certo, obrigado, Fernandinho. Obrigado a todos. Boa tarde, galera.